Então, o pessoal está chegando aqui, então toda segunda-feira a gente tem esse espaço para falar sobre palavras de cuidado, de saúde. Te agradecer também pela tua disponibilidade aqui, Priscila, estar com a gente hoje. Eu acho que é nesse momento tão importante, as pessoas, né, mais também talvez voltadas ao cuidado pessoal, isso é bem bacana a gente poder disseminar esses assuntos relacionados ao cuidado. Então, vou pedir para ti te apresentando, falar um pouquinho de Uhum. ti, da tua formação. Certo. Bom, eu sou nutricionista há 10 anos já, me formei pela PUC, tenho especialização, minha área maior de atuação é na área esportiva, né? Então, agora eu estou fazendo mestrado, mas já fiz 2 especializações em fisiologia do exercício, que concluí agora, foi mês passado que eu entreguei meu trabalho de conclusão na URGS. E logo que eu saí da faculdade, eu fiz a minha primeira especialização em nutrição esportiva. Depois, claro, ao longo do processo todo, tive cursos de atualizações, né? E sempre me direcionei muito à área do esporte em si, né? É uma área que eu gosto bastante, sempre associado à alimentação, né? Então, ao longo da minha carreira, eu sempre consegui conduzir a isso que eu gostaria de trabalhar com questão de bem-estar, de qualidade de vida, né? De saúde em si, né? Que eu acho que é o mais importante, sempre a prevenção, né? Quando a gente consegue prevenir, associar o essencial, que é o exercício, uma alimentação melhor, a gente consegue ter muito a prevenção mesmo de qualquer doença, né? E atualmente eu faço mestrado na URGS, né? Minha escolha então é pela bioquímica. Atualmente eu trabalho com doenças cardiovasculares, né? Doenças metabólicas, então questão de colesterol alto. Isso vai gerando doenças também, alterações no sangue, inclusive, né, no cérebro a longo prazo, que pode desenvolver aí, né, situações como doenças tipo depressivas, doenças de Alzheimer, então já tem bastante relações, né? Um aumento do colesterol alto com não só, às vezes se pensa, é só um colesterol alto, mas pode sim desenvolver, né? Coisas mais graves aí pela frente, além da parte cardiovascular, doenças no coração, também afeta o cérebro. E essa é a área de atuação, assim, do mestrado que eu tenho trabalhado, né? Na URGS, também na bioquímica. E, claro, atuando em consultório, hoje atendo em 3 cidades, Viamão, Porto Alegre e Torres. Né? E já atendi por vários lugares do Rio Grande do Sul. E também sou árbitra de fisiculturismo. Isso é uma coisa também pro pessoal, né? Sou cristã, então pro pessoal, assim, é meio estranho, assim, né? Logo que eu entrei na igreja, já era nutricionista, já era árbitra de fisiculturismo. E tinha aquela coisa assim de, nossa, como assim tu é árbitra de fisiculturismo, né? Mas o pessoal fica lá fazendo pose de biquíni e, né, seminus, assim, né? Mas é um esporte. 2015 ele foi aderido como uma modalidade esportiva, então já teve participação do fisiculturismo nos Jogos Pan-Americanos, né? Então agora vai entrar nas Olimpíadas também. E desde 2012 eu sou árbitra de fisiculturismo e é a minha paixão, assim, né, a nível de esporte em si. E é isso, assim, então, a nível de currículo, né, meu foco maior acaba sendo hoje de pacientes e atendimento são com pessoas praticantes de exercício físico, né? Mesmo que a pessoa não faça exercício físico e consulte comigo, eu digo, olha, tu tem que fazer no mínimo uma caminhada, não aceito que não faça nada, assim, né? Porque a importância do exercício é fundamental para a saúde, né? Então, para tudo em si, o exercício vai ser bem importante. E não adianta só pensar em ter uma alimentação saudável sem o exercício físico, acaba sendo faltando alguma coisa. Eu digo, o casamento perfeito, ideal, é a combinação dos dois. Que legal, né? Que tu traz bem essa conexão fundamental entre os dois, porque às vezes as pessoas têm, às vezes, uma tendência, a gente vê assim no senso comum, no geral, as pessoas
ou assumem mais uma alimentação, mas esquecem um pouco da parte do exercício físico, ou fazem o exercício e depois compensam na alimentação. Ah, como eu fiz, agora então eu posso comer tal coisa, e ficam exagerando e acaba realmente, ao invés de auxiliar, até pode prejudicar a saúde das pessoas, né? E então eu queria, assim, eu acho que iniciar, é legal, acho que bem bacana a tua trajetória também de atuação, bem ampla, trazendo também essa questão, né, do fisiculturismo, que também é legal, acho, esclarecer, trazer isso também para as pessoas que estão assistindo hoje, que talvez não conheçam e não saibam, né, essa área. Eu mesma também não tinha muita, não tenho, assim, muito conhecimento da área. Mas para falar, assim, um pouco, talvez, das especificidades, assim, mais dessa nutrição esportiva mesmo, ou do acompanhamento de quem pratica esporte com mais intensidade. Eu acho que é legal porque é uma área, eu não sei se tem muitos profissionais atuando nessa área, como é que tem funcionado, assim, o pessoal tem escolhido mais essa área ou não, falta, né, pessoal, até porque tu atende mais de um lugar, às vezes isso é a prova de que falta profissionais para quererem atuar nessa área. Logo que eu me formei, era bem pobre, assim, o mercado, né, nessa área. Eu tive, inclusive, na faculdade, a gente não tinha uma cadeira específica para nutrição esportiva. Até logo durante a graduação eu entrei assim num processo ali muito questionativo assim de tô me formando, eu entrei já na faculdade, foi 2007 que eu entrei na faculdade já com o intuito de a escolha era pela nutrição esportiva e eu não tenho esse conhecimento, o que eu vou fazer? E eu tive 3 semanas de nutrição esportiva naquela época. A primeira palestra que se teve em Porto Alegre foi em 2008, né, em relação a essa parte assim de esporte, de exercício. Então, com o passar do tempo, foi começando a crescer assim a área, né, de nutrição esportiva. Quando eu me formei, era eu e mais 3 colegas que queríamos assim a área do esporte. A maioria queria hospital, queria a parte clínica, né? Queria trabalhar com doenças mais metabólicas, emagrecimento, obesidade, mas não tinha essa ideia do exercício físico, porque não era muito ainda engajado, assim, a ideia, né, da necessidade dos dois. E depois, com o passar do tempo, começou a crescer. Tanto é que em Porto Alegre tinha eu e mais pouquíssimas nutricionistas, assim. Também, logo em seguida que eu me formei, eu entrei em parceria com uma loja de suplemento, então tinha eu e mais, eu acho que era eu e mais 5 que eles acabavam indicando mais, assim. E depois eu vi que o mercado foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, né? E hoje eu acredito que 99% das pessoas que escolhem a nutrição, elas escolhem já meio que com foco esportivo, assim. Acabou tendo uma preferência muito grande, porque de 2012 para cá, que foi com a entrada do fisiculturismo mais forte, principalmente no Sul, com o aumento da questão da suplementação também, que as pessoas começaram a utilizar mais suplementos, com o aumento do exercício, com essa ideia de crescimento mesmo do esporte, associando junto a alimentação e aquela ideia do fitness também. Entrou categorias fitness no fisiculturismo, caiu um pouco aquela ideia de que só, né, os atletas altamente musculosos, eles poderiam, né, enfim, competir, se desenvolver no esporte. Entrou categorias mais femininas e categorias, né, de homens, assim, mais tipo praia, né, corpos, assim, mais acessíveis para pessoas que fazem exercício, né. E isso notei que começou a crescer um pouco mais, assim, a procura de quem gostava ali do esporte, né? E também automaticamente observou que teria um casamento maior da alimentação e do exercício, e com isso as pessoas conseguiram chegar a resultados mais estéticos. Quando começou a aparecer um resultado mais estético em relação à alimentação e exercício, foi aí que cresceu um pouco mais assim a área da nutrição esportiva. E é bem legal porque hoje, assim, eu vejo muitas pessoas atuantes, assim, nutricionistas, tanto homens quanto mulheres, né? Antes também era meio machista, assim. Nutricionista vai fazer faculdade para ficar cozinhando, vai brincar de panelinha na faculdade, vai brincar de cozinhar. Muitas pessoas falavam isso, né?
Na época que eu escolhi nutrição também, minha família falou, ah, quem é que vai consultar nutricionista? Todo mundo sabe o que deve comer, né? Hoje em dia, todo mundo chega em mim e diz assim, eu preciso saber o que eu tenho que comer, me diz, por favor, me dá uma, né? Organiza minha vida, organiza minha dieta, eu preciso, né, ter respostas melhores, porque foi observando isso, né? Sempre quando eu gosto, assim, de palestrar, enfim, falar coisas, é que a gente tem a escolha, né, da questão de saúde. Observa-se muito hoje que doenças elas são desenvolvidas através do garfo e da faca. O que isso representa? Que grandes alterações, tanto diabetes, colesterol, claro que tem um fator hereditário, mas também tem um fator alimentar envolvido, fator de hábitos, né? Fator epigenéticos ali, que é o meio em que a pessoa está envolvida, a falta do exercício físico, sedentarismo, né? As escolhas alimentares levam elas a doenças, né? A desenvolvimento dessas doenças. Então, isso é interessante que quando se casa alimentação e exercício, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Então, hoje, quando se fala assim, ah, sou nutricionista, parece que brilha assim, os olhos das pessoas, ah, que legal, tu é nutricionista, né? E eu fico muito feliz, assim, porque eu não imaginava, assim, que anos atrás teria essa repercussão, né? E hoje é bem legal, assim, saber de como as coisas vão acontecendo, assim. E os profissionais também vão se atualizando cada vez mais, sabe? É muito, muito interessante isso. E, claro, né, a questão a nutrição, ela é uma ciência, né? Então, tem muitas dúvidas ainda, assim, questão, principalmente, né, a questão dos ovos, questão de colesterol, né? Tem temas, assim, que são muito debatidos, né? De, isso é saudável, isso não é. O leite, há pouco tempo atrás, também o glúten, né? Então, são situações que a gente começa a ver que quando se trabalha com ciência, quando se trabalha com pessoas, não existe um certo e um errado. Não existe uma receita de bolo, não existe aquilo ali que é engessado, né? Tanto é que, por exemplo, quem vai no médico para fazer um tratamento, ele tem que ser avaliado depois, ele tem que ter um acompanhamento. Né? Por mais que aquilo ali seja já predito, né? Que isso cura isso. Mas se a pessoa não tiver uma adequação toda do corpo, não vai evoluir, não vai ter uma melhora. E assim é com a alimentação também. O mesmo alimento que ele pode ser curativo, o mesmo alimento que ele pode ser adequado, ele pode ser um veneno também. Né? Tudo está na questão da quantidade, da dosagem, né? Então, por isso que hoje eu acho que cresce cada vez mais, assim, a vontade das pessoas quererem consultar, quererem saber o que fazer com a alimentação. E eu fico muito feliz, assim, porque se cada vez mais conscientizarem disso, assim, a gente vai ter cada vez mais tratamentos, né? Cada vez mais prevenção de doenças realmente que a gente consegue com uma alimentação e com exercício controlar, né? Perfeito. E, na verdade, agora com a tua fala, eu fui pensando assim, e também com a fala de outros profissionais da saúde que já passaram por aqui. Tem uma disseminação muito grande pela internet, por aplicativos e até mesmo por revistas, porque é um segmento que tem muitas revistas assim indicativas e às vezes parece que tem uma fórmula básica para todos, que como se todos pudessem utilizar os mesmos métodos, a mesma alimentação. Chega muitas pessoas para ti assim com esse indicativo, olha, eu acho que eu tenho uma predisposição, um problema com glúten. Já chega com a resposta para ti, como é que funciona, assim, o pessoal no dia a dia, às vezes chega com as fórmulas prontas, mas eu li em tal lugar, eu acho que eu tô assim, antes de ouvir a tua avaliação profissional. Inclusive me perguntam muitas vezes, né? Tu trabalha com dieta tal, tu trabalha com dieta low carb, tu trabalha com dieta cetogênica, eu quero fazer tal coisa, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa ela já vem conduzida, assim, a fazer alguma coisa, quando ela já tá com aquilo ali em mente, eu tento entender o porquê que ela tá, de onde ela saiu, de onde tá aquela construção que ela teve que aquilo ali é o melhor. Né? Eu tento perguntar por quê, da onde vem, né? Ou por que ela acha que é melhor, porque muitas vezes o segredo e o sucesso de uma alimentação e de uma qualidade de vida e um resultado, ele está na constância.
e não simplesmente naquela receita mágica. Por que eu digo isso? Porque desde os meus 12 anos de idade eu faço dietas. E dietas assim, dieta da lua, dieta da sopa. Eu faço dieta das sementinhas, colocava as sementinhas na orelha, ficava apertando. Claro que isso é uma coisa que pode auxiliar, né, como terapêutico, mas eu achava que não era a dieta que funcionava, eu achava que era a semente que funcionava. Sim. Então, o que acontece? A dieta não seguia que era me orientada, eu ficava apertando a semente. Então, por ter esse histórico e por saber, nossa, eu me lembro que eu fazia bacias de sopa e colocava berinjela e repolho, aquilo lá era um nojo, assim. E fazia, pegava, comprava boa forma e comprava coisas assim que eu achava que aquilo ali era o segredo para ter um emagrecimento, uma evolução. Só que com o passar dos anos, eu comecei a perceber que enquanto eu não mudasse a visão que eu tinha com a alimentação, as escolhas que eu tinha, aquilo ali não iria mudar. E Sim. foi a partir daí que eu entendi que eu estava pronta para fazer a nutrição, que esse era o meu caminho. Porque, na verdade, eu acho que quando, principalmente, a pessoa ela descobre a missão de vida, né? Ou quando ela descobre algo que ela ama fazer, ela tem que se identificar com aquilo ali. E ela vai, muitas vezes, se tratar e depois, claro, né? E vai conseguindo auxiliar as pessoas, porque já tive muitas questões de alimentação, já fiz coisas, já fiz muitas alterações, assim, muitas oscilações em dieta. Então eu sei o que a pessoa me traz quando ela vem, eu sei o que ela sente quando ela tem algo ali já que alguém passou para ela ou que ela ouviu que aquilo ali vai fazer diferença. Só que a questão é se aquilo ali vai funcionar para ela a longo prazo. Porque tudo que é momentâneo vai ter uma resposta. Só que se não vai ser a longo prazo, ela não vai manter por muito tempo. E o problema é tudo que não é mantido, ela tem uma reversão do quadro depois. Então, o mais importante sempre vai ser trabalhar dentro daquilo que é possível ser mantido para a vida toda. Mesmo que seja pequenas coisas, como, por exemplo, reduzir o consumo de açúcar no café, diminuir a frequência de fast foods na semana, né? Começar a passar para alimentos ao invés de refinados, alimentos integrais, reduzir o consumo de alimentos industrializados, reduzir o consumo de óleo ali no preparo dos alimentos. Só Uhum. isso ela já tem uma mudança incrível, tanto a nível de peso corporal, quanto a nível de composição e a nível de saúde também. Então, o mais importante sempre é, ao invés dela me trazer o tratamento, é ela estar disposta a aceitar algo que seja real para ela. E a gente vai construindo juntos, né? O que seria o ideal. Até porque também, eu sempre digo, não adianta em um momento único, né? Ela chegar e pensar assim, não, eu quero em uma consulta resolver a minha vida, né? A gente vai trabalhando e vai evoluindo isso. Esse é o mais importante. Na verdade, também te ouvindo, assim, não sei se também é mais da tua área ou também de outros colegas da área da nutrição. Eu vejo, assim, porque eu trabalho ali num serviço de saúde que atende crianças e adolescentes em saúde Uhum, mental. E a gente vê um certo aumento, assim, de questões em distúrbios alimentares. Não sei se uhum. também chega bastante para ti relatos ou como está essa questão, na verdade, se tem um aumento de pessoas com questões, né, de distúrbios alimentares, seja em questão depois que vai gerar uma obesidade ou mesmo anorexia, bulimia, outras questões assim nesse sentido. Existe hoje em dia, assim, bastante a questão de compensações, né? Então, começou a entrar num efeito chamado looping, né? Então, muitas vezes as pessoas elas vão buscar no alimento aquela falta de alguma coisa que está acontecendo emocionalmente dentro dela. Hoje, no consultório que eu atendo em Porto Alegre, tem uma equipe bem grande, assim, de várias psicólogas que atendem juntas, assim, no Uhum, espaço. E esse acompanhamento, quando se trabalha assim, questão de alterações ali, parte comportamental, é muito importante que o paciente ele esteja em acompanhamento, terapias, né? Esteja em acompanhamento com psicólogo, muitas vezes com psiquiatra, se for necessário, né? Em casos de muita
às vezes muita ansiedade ou até mesmo depressão, esteja fazendo até a utilização de medicações quando, né, orientados pelos, enfim, terapeutas, né, psicólogos e Sim. psiquiatras. Porque, na verdade, o que acontece? Isso é uma área da nutrição que a gente não consegue tratar esses distúrbios, porque eles são químicos, eles são Sozinhos, né? neuroquímicos, né? Porque, na verdade, falta substâncias, falta parte ali no cérebro, né, de neurotransmissores e começa a gerar efeitos compensatórios na alimentação. Por quê? Porque muitas vezes, quando se trabalha na parte neuro, a pessoa ela acaba tendo algum distúrbio de neurotransmissores. Então, ela entra num sistema mais depressivo ou até mesmo mais ansioso, enfim, e isso pode acarretar o quê? Em alterações de comportamento alimentar. E só a pessoa, às vezes, negligenciando o fato de precisar fazer um acompanhamento do porquê ela está tendo aqueles comportamentos, de onde vem, que muitas vezes pode ser genético. Então, assim, se pai, mãe tem uma forte tendência à depressão, a transtorno bipolar, ou enfim, né, caso já diagnosticado, é possível que em algum momento essa pessoa ela também tenha, né, a tendência em algum período da vida, enfim, por questões, pode ser momentâneas ou pode ser, né, ao longo da vida, ela desenvolver esses comportamentos alterados, né? E o que vai acontecer? Tem pessoas que conseguem só com a terapia, no processo de autodescoberta, né, no processo de controle emocional, fazer o caminho ali de controle, né, de adequação. Tem pessoas que precisam de ajudas de medicamentos. Então, isso é bem importante. Porque a alimentação, ela vai estar envolvida direto com a questão emocional. Quando falta algum neurotransmissor, geralmente a busca vai ser pelo alimento. Então, quando a pessoa está um pouco mais depressiva, está um pouco mais ansiosa, a tendência é buscar no alimento aquela falta que ela está sentindo para aumentar esses neurotransmissores. Daí aumenta a questão de serotonina e ela vai começar a ter aquela busca, vai ter sentir um pouco mais prazer e mais confortável no momento em que ela está comendo. O problema é que depois que ela engole o alimento, depois que ela perde ali o paladar, isso se perde também. E daí é onde a pessoa ela quer cada vez comer mais, comer mais, comer mais e perde o controle. Então ela fica naquele looping, onde ela precisa comer para se sentir feliz, mas daí ela come e se sente, né, mais depressiva porque perde aquele efeito e ela fica naquele sistema. Isso muitas vezes, com exercício físico, também ajuda muito. Porque o exercício físico também vai liberar esses neurotransmissores. Então, o exercício ele vai fazer essa parte de endorfina. O que o exercício faz? Ele vai deixar a pessoa mais feliz, mais disposta. A tendência é que ele equilibre um pouco essa parte de quando falta ali algum neurotransmissor, ele vai liberar mais endorfina e a pessoa vai ficar mais alegre, mais feliz, mais disposta e consegue diminuir a compensação pela comida. Então, eu sempre digo, o exercício ele é um excelente antidepressivo. E hoje os médicos já têm recomendado, os psiquiatras já têm recomendado fortemente para pacientes que eu conheço, que fazem acompanhamento, exercício físico como terapêutica. Faz exercício porque isso vai te auxiliar na tua evolução e até mesmo na retirada do medicamento. Né? Então, é bem importante que os dois, né, estejam em equilíbrio. E eu sempre digo, quando a pessoa apresenta um quadro mais tipo depressivo, tipo ansioso, é importante que o exercício esteja mais frequente ainda, para que ela não venha de alguma forma compensar na alimentação. Porque o prazer dela vai ser enquanto ela mastigar o alimento. Depois que ela engoliu o alimento, perdeu o prazer. Isso é importante também, não só nesses casos, né, um pouco mais assim, mais cuidadosos e mais de atenção, mas também para todo mundo, né? Quando a gente pensa assim, que alimento gostoso, o que eu faço? Mastiga, aproveita. Por isso que a gente precisa mastigar muitas vezes, porque o prazer do alimento, o alimento vai ser enquanto ele está na boca. Depois que a gente engole, não tem mais aproveitamento, né? É só o processo todo ali de digestão, armazenamento, né? Se for em excesso, vai virar gordura, então
aproveita e mastiga, se tá bom, mastiga. Até para comer hoje, menos depois. e hoje é mais difícil, as pessoas estão sempre correndo, sempre muitas vezes a alimentação ali rápida, lanche, nem tem tempo para consumir né, parar ali um pouquinho para ter esse momento de prazer com a sua alimentação. Tinha uma pergunta aqui que a Liege colocou. Ela perguntou, eu acho que ela colocou ali, se é mais difícil colocar um cardápio que agrade o paciente ou ele levar adiante depois o tratamento. Eu, assim, particularmente não tenho muito problema em relação aos meus pacientes, sabe? Porque eu sempre tento deixar eles mais confortáveis na questão de colocar coisas que eles gostem, assim, né? Claro que nem sempre a gente pode colocar tudo que se quer, porque senão as escolhas número um vai ser me deixa chocolate, me deixa pipoca, isso é fato, né? É o clássico da quarentena. Mas, na verdade, o mais importante é que a gente consiga, primeiramente, juntas, conversar, né, para ter uma alimentação que adeque ao paladar do paciente. Porque uma coisa que não consegue ser mantida é uma dieta que não é prescrita para aquela pessoa, por exemplo. Por isso que é complicado quando se pega uma dieta que não é para ela. Porque daí a dieta ela precisa ser personalizada. Ela precisa ter a característica da pessoa. Se a pessoa me diz, eu gosto de comer tal coisa no café da manhã, isso eu não abro mão, isso é o meu prazer, precisa ser mantido. Uma coisa importante é, eu gosto de tomar líquidos, eu prefiro comer, sei lá, pão, eu prefiro comer arroz e feijão. Então, são coisas que a gente precisa ir gerando um equilíbrio, porque senão não vai ser mantido. Tudo que não é característico, que não faz o processo de identificação, não se mantém por longo tempo. Então, essa é a realidade. Agora, isso depende muito. Se a pessoa ela consegue entender, é muito mais pessoal do que da dieta em si. Se a pessoa ela consegue entender que aquilo ali vai ser importante para a vida dela, ela mantém aquilo ali para sempre. E claro, né, algumas questões ali da gente ir conversando, adequando a dieta, e quanto mais personalizada for, mais fácil se torna de ser mantida. Mas também depende muito de cada pessoa. Por exemplo, ela precisa manter uma alimentação saudável, não só por uma questão estética, mas questão de saúde, porque ela comprou aquela vida para ela, assim, ela comprou no sentido de estilo de vida, assim, de idealização, né? Ela, enfim, viu os resultados são muito mais positivos, não só estéticos. Sempre digo, estético ele é uma consequência, mas sim a questão de saúde, de bem-estar, né? De melhora física, de, enfim, resultados positivos de exames, controle de saúde. Então, ela viu que o efeito positivo de se manter saudável é muito melhor, né? E aquilo ali caracterizou a vida dela. E ela consegue, daí sim, manter para sempre. Claro que vai ter momentos, né? Pode ter oscilações ali, né? Não vou dizer que manter uma alimentação linda, né? Saudável, sem nenhum consumo excessivo a nível de calorias, isso não é a realidade de 99,9% das pessoas. Então, geralmente acontece, né? Refeições ali que a gente combina dentro do planejamento alimentar que se pode consumir, sei lá, o que a pessoa tem de preferência, que aquilo ali também não vai afetar, não vai ter nenhum problema na alimentação. Então tem que perder um pouco desse medo, assim, de a dieta vai ser totalmente restrita, vai me cortar tudo, eu não vou ter mais prazer em comer, eu só vou passar fome. Não é essa a ideia. Eu acho que as pessoas ficam um pouquinho com essa ideia, o que vão perder e não o que vão ganhar. Sim. Acho que talvez a Isso é mais dificuldade, às vezes. importante. Até eu tenho uma formação em coach, e no coach a gente usa muito a ferramenta das perdas e ganhos, né? O que eu perco com e o que eu ganho com. Então é sempre bom colocar na balança, assim, o que ela vai perder se ela fizer tudo aquilo, e o que ela vai ganhar se ela fizer com tudo aquilo, né? Até para que tenha esse processo, assim, porque isso é muito mais interno, né? A pessoa ela tem que resgatar dentro dela o porquê que ela está indo fazer uma dieta. Porque se o porquê dela está bem forte dentro dela, assim, de
o objetivo em si, né? Não só porque o irmão mandou, porque o pai mandou, porque as pessoas estão incomodando ou falando que ela precisa emagrecer, mas se dentro dela aquilo ali faz sentido, ela virou a chave, ela deu aquele start assim de agora vai ser muito mais fácil de manter e muito mais fácil dela conseguir passar pelos processos, né, que vão acontecendo aí nos primeiros meses até gerar a adaptação que acontece, né? Porque também tem isso, tem os períodos ali em que o cérebro leva até adaptar toda ali a alimentação e transformar realmente num hábito, né? É que nem mudar de casa, assim, que nem fazer mudança, né? Vai ter ali o início, que é o processo adaptativo, depois o corpo vai indo, quando chega um momento, a pessoa já está tão adaptada que o corpo ele já automatiza o sistema e começa a necessitar daquilo ali como fazendo parte, né, essencial dela. E assim, para a gente já quase finalizando, assim, indo para a nossa finalização, eu acho que como né, uma profissional que vê o ser humano como alguém integral, trabalhando com essa questão da nutrição e exercício, que é complementando uma coisa na outra, tão importante. E também eu acredito assim que a visão cristã nos auxilia também com a questão de cuidado, de nos ver de outra maneira, até trazer assim como linkar isso, como as pessoas se verem, como as pessoas perceberem isso na sua vida. Uhum. Uma coisa importante que eu tinha preparado aqui em relação a uma palavra que eu queria deixar, que eu até tinha te comentado, deixa eu ligar aqui o computador, que embasamento, assim, a questão é quando a gente entra para o evangelho em si, para a vida cristã, eu não sou de lar cristão, né? Meus pais não são, e eu escolhi por questões da vida. E na verdade eu associo muito a parte cristã, a caminhada, o início da caminhada cristã, assim como o início da dieta, né? A gente tem que ir deixando algumas coisas de lado, né? Vai sendo ali os altos e baixos, mas depois a coisa vai tomando forma, assim, né? E Deus está sempre ali pronto para nos abençoar, para nos amar, para nos proteger, e dizer assim, não, filho, vai dar tudo certo. Eu acho que muitas vezes, assim, eu como nutricionista, os meus pacientes que chegam até mim, eles me dizem isso, assim, né? Que eles dizem assim, ah, mas tu não vai me xingar, mas tu não vai, né, sei lá, me dizer, brigar comigo. Eu digo, de forma nenhuma, né? Porque eu acredito que a gente sempre precisa ter essa visão, assim, de que as pessoas, elas são um todo. Né? Elas não são só o que está acontecendo ou elas são um robô, assim, que está programado para seguir aquele papel e aquilo ali vai funcionar lindo, maravilhoso. Então, o que eu vejo hoje, assim, principalmente quando se pensa na questão, assim, linkando os dois, é que logo no início que eu entrei, assim, na caminhada, eu vi que as pessoas começavam muito, assim, na igreja, de, não, todo cristão gosta de comer, né? E me chamou que o nosso prazer é comer e me chamou muita atenção, porque eu comecei a ver que na igreja o pessoal foi aumentando peso, aumentando peso, aumentando peso. E eu comecei a linkar algumas coisas. Eu disse assim, bom, mas nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, o que adianta só a gente cuidar do nosso espírito, tratar a nossa alma, né, com a ajuda do Espírito Santo, mas não cuidar do nosso templo. E o templo, imagina se o templo ele não está fortalecido, se o templo está doente, que nem agora nessa época de pandemia, coronavírus, né? Se o corpo ele não está fortalecido, se a imunidade não está fortalecida, a chance de desenvolver acaba sendo muito maior, né? Qualquer doença, não só, enfim, né, a chance do corona, mas qualquer outra doença é muito maior porque o sistema ele vai ficando debilitado. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque há ainda essa renúncia, assim, de, não vamos cuidar do corpo porque é futilidade, né? Porque isso não pode fazer parte da vida cristã. Só que daí eu comecei a pesquisar, assim, algumas coisas e na verdade, eu sempre digo, né, assim, que quem nos deu o nosso corpo, quem nos formou foi Deus. Né? Então, se Deus formou o nosso corpo, se Deus nos deu o nosso corpo, a gente precisa cuidar dele.
né? Então, a missão que a gente tem também é cuidar da nossa carne, não só do nosso espírito e não só da nossa alma. Porque a gente tem a capacidade de escolher como nós vamos morrer e de que forma nós vamos morrer. Porque, por exemplo, uma pessoa que toma um monte de medicação, que, né, tem várias alterações, vários distúrbios, começa a desenvolver ali um diabetes, uma pressão alta, um problema cardíaco, isso provavelmente poderia ser muito evitado se ela tivesse uma alimentação melhor. E daí eu me questiono que esse abuso de medicações, claro que por ordem médica, né, porque está se gerando um desequilíbrio, mas é por falta desse cuidado do nosso templo, do nosso corpo. E daí eu penso assim, se Deus nos deu o nosso corpo, por que que acontece esse descuidado, né? Essa questão de falta do cuidado do corpo, essa omissão, assim, né? De não vou cuidar disso, né? Porque não sei o que acontece, assim, né? E daí me chama a atenção porque ali em 1 Coríntios, né, fala 6,19, fala que não sabeis que o vosso que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Né? Então, na verdade, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, por que só cuidar da alma e do espírito e não do templo também? Né? E por que escolher ter uma velhice cheia de medicações e problemas, né? E não uma velhice saudável fazendo exercício? Porque o exercício muitas vezes não é para só ter um corpo bonito, não é só para se mostrar, se aparecer, mas sim também para ter esse cuidado, né? E ser mantido e ter longos anos aí, né, pela frente, se assim Deus quiser. E questão também, né, ali que fala no versículo 20, porque foste comprado por um alto preço. Né? Então, esse alto preço é principalmente pela questão de Jesus, né? E isso é muito importante porque a gente vai negligenciando. E isso me chama atenção também. A questão de não cuidar, né? De não se preocupar com o templo. Então, são coisas que, se tiver um controle alimentar e a questão de saúde, até o Marconi foi consultar comigo e ele me mandou esses dias um áudio, ele me disse assim, não, só para te avisar, eu tô me cuidando, tá? Eu digo, acho bom. São de puxar a orelha. Mas isso é muito importante, porque, na verdade, eu vejo como isso, assim, como um cuidado, né? E esse cuidado não é proibido por Deus, muito pelo contrário, né? Ele tem que ser mantido. Pelo contrário, ele é bem estimulado. As pessoas negligenciam e ficam justamente, talvez, entrando nesse caminho quase que inconsciente de buscar até talvez um prazer excessivo na alimentação e não perceber o quanto, na verdade, ela é para nos nutrir. Né, e nutrir realmente esse templo que é o Espírito, né, o nosso templo, que depois do Espírito Santo, e não é algo a se pensar, eu acho. Acho que fica a dica para o pessoal, né, que se cuidar, não negligenciar essa parte mesmo. E eu acho que isso inclui até a questão, das vezes, a pessoa dormir mal, deixar poucas horas para o sono, deixar poucas horas para fazer um exercício, e aí incluir toda essa questão da alimentação. E a alimentação, realmente, à medida que as pessoas pecam na alimentação, elas vão aumentando a quantidade de medicação. Isso é algo, né, que a gente vê nas pesquisas e vê no comum acontecendo com as pessoas. Uhum. E também Daniel fala, né? Daniel 1:15 fala que no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que lhe haviam dado de beber e lhes davam legumes, né? Então, o que isso me chama atenção, né? Que, na verdade, Daniel, ele acabava não se contaminando com a questão que era a alimentação do reino, que era vinho, os pães, e ele tinha alimentação mais... era a alimentação mais pura, né? Que nem eu digo, é uma alimentação mais saudável.
que era legumes, verduras, né? Coisas mais extraídas ali da terra. E a aparência dele era melhor, né? A inteligência dele também melhor. E isso, trazendo para os dias de hoje, faz muito sentido. Porque quando se tem um excesso de consumo de carboidratos, quando se tem um excesso de bebidas alcoólicas, né? Um excesso ali de fast foods, um excesso de açúcares, de gordura, com certeza é aquilo que eu falei lá no início em relação à minha pesquisa, né? O excesso de colesterol, de gordura, ela vai afetar não só o corpo físico, mas também o cérebro. E isso pode gerar demência, isso pode gerar doença de Alzheimer aí, como alguns estudos já começaram a apontar. Então, na verdade, também tem esse contexto bíblico, né? Que quando eles tinham essa alimentação melhor, eles também, né? A aparência deles era melhor e também ele tinha uma conexão melhor ali com Deus, né? Questão espiritual. E isso se tem também na questão cristã que se faz, né? Jejum de Daniel aí, para quem quer abrir um entendimento, uma conexão maior com Deus, né? Se faz bastante aí jejum de Daniel, que seria hoje, no caso, muito comparado a uma dieta vegetariana, né? Que daí consome alimentos mais in natura, né? Mais frutas, verduras, legumes, né? Coisas mais grãos mesmo, mais puras, né? Mais extraídas da terra e menos industrializados, e enfim, isso acaba afetando não só o físico, mas também afeta o espiritual, né? E o que, na verdade, claro que hoje em dia, em função da correria, né, em função mesmo que em questão de pandemia em si, né, afetou bastante a rotina das pessoas, mas um relato sempre muito importante foi a correria do dia a dia, assim. E acredito que essa questão da correria torna um pouco limitador ali de ter uma alimentação 100% natural, mas ainda é possível sim ter escolhas mais saudáveis e ter uma vida muito melhor, com certeza. Não só física, né? Não só de saúde, mas isso vai afetar a espiritual, sem dúvida, né? Que ótimo, estava muito boa a nossa conversa aqui. Nossa, prazer Que bom. prazer estar contigo. Acredito que o pessoal também aproveitou bastante, conseguiu tirar algumas dúvidas, pouquinho, né? Mas já é um começo, acho que fica pelo menos a sementinha ali para as pessoas pensarem em ter todo esse cuidado consigo, com seus familiares, às vezes indicar alguém para procurar o nutricionista. E deixar um abraço, então, para todo mundo que nos acompanhou, que ficou aqui com a tua presença. Fico muito feliz em participar, agradeço pelo convite. Me coloco à disposição para próximas oportunidades. E fiquei bem feliz, sim, pela nossa conversa. E obrigada e uma ótima noite para todos nós. Então tá. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Então.